Saravá para quem é de Saravá. Boa noite para quem é da noite. E bom dia para quem é do dia. Boa noite, Sexu Morabô. Boa noite, filha. Saravá, vossa força. Saravá. Chegaram novos comentários das pessoas que assistem às mensagens e gostaríamos que vós respondesse, se for possível. Pois faça. A primeira pergunta diz assim: faz um vídeo de como se livrar do vício da pornografia. Quais demônios estão prendendo essa pessoa? Muito bem. Agora, esse é um assunto extenso. Vou procurar de forma resumida clarear a mente de quem fez a pergunta e também de quem possa estar ouvindo e passando por esse tipo de situação. Porque é uma situação essa que assola o mundo. É um mal que tem se enraizado cada vez mais e mais na vida dos filhos. Certo? Por quê? Agora, esse tipo de situação dessa pornografia aí, dessas coisas, desse tipo de lascívia, então, parte da onde? Parte justamente da energia sexual. A energia sexual permeia por toda a Terra, em vários campos da vida. Em vários campos da vida. Não é só naquilo que é ligado ao prazer ou aquilo que está ligado estritamente a um homem ou uma mulher. Ou não importa o gênero da qual se esteja falando, certo? Que seja pessoas do mesmo sexo, não importa. A energia sexual, ela permeia todos os campos da vida. Que seja o profissional, que seja o familiar, que seja o íntimo de prazer, que as pessoas estão acostumadas nessa busca incessante de satisfazer os prazeres da carne, exclusivamente da carne. E essa energia, ela, na verdade, é um dom divino. Tanto nas Escrituras Sagradas, não só naquilo que é mencionado a respeito no cristianismo, mas em muitas outras religiões também se fala dessa energia com palavras diferentes. Ela é identificada de modos diferentes. Então essa energia tem como propósito maior justamente a potência da concepção e da geração. Certo? E quando se diz geração, não se diz geração única e exclusivamente a geração de um ser, de um filho. Mas em muitas épocas diferentes, essa energia, para aqueles que têm o conhecimento de como se utilizar dessa energia poderosa, então, em determinados rituais específicos de pessoas qualificadas, ou seja, pessoas que eles estão capacitados, entendem a respeito de como funciona essa energia. Então, nos momentos que os filhos conhecem como momentos de prazer, momentos de intimidade, né, entre uma cópia, entre um casal, independente de qual seja, então ali acontece o quê? Acontece um ato sagrado. Esse ato sagrado é quando se diz lá que quando dois se unindo fazem um só, uma só pessoa, uma só carne, uma só energia. Então essa energia, ela é responsável para aquele que tem a capacitação, para que tem o conhecimento de como se utilizar dessa energia, direcionar essa energia poderosa, essa energia tão poderosa que ela só perde para a energia do amor incondicional, que é a energia mais poderosa que o ser humano pode manifestar. Depois vem a energia, justamente essa energia sexual. Então, que dá o poder de criação para aquilo que se é direcionado. Então, se num ato desse, tanto na geração, na concepção de um filho, por exemplo, se naquele momento, então, se é decidido pelo casal de se ter um filho, então ali pode se direcionar aquela potência da criação, da concepção,
para que essa criança tenha a melhor saúde, para que venha a ser um ser sábio, equilibrado, desenvolvido em todos os sentidos. Isso é um pequeno exemplo, estou falando muito por cima e de uma forma rápida, para que saiba que essa é uma energia muito potente. Então, muitos filhos, em muitas religiões, existe até o fato da castidade, certo? Cada um é livre, repito, como sempre foi repetido aqui, cada um é livre para fazer o que quer. Mas o ato da castidade não é para todos, porque o ato da castidade imprime em reprimir essa energia. E aquele que tem o conhecimento para utilizar de um ato de castidade, por exemplo, então ele tem que saber como direcionar essa energia. Porque se essa energia permanecer represada, reprimida dentro do próprio ser, levará a um desequilíbrio tão grande que ocasionará naquilo que muito se vê mundo afora. O sacerdote de inúmeras religiões que abusam dos seus fiéis, abusam de crianças, ou então comete atos libidinosos de todas as espécies, abusos de todas as qualidades. Por quê? Porque aquela pessoa é uma pessoa má? Não necessariamente. É porque essa energia é tão poderosa que ela entorpece a mente. E não adianta dizer que é só falta de caráter, porque não é. É uma energia poderosíssima. É uma energia divina que, se não souber como utilizá-la, então causará desequilíbrios terríveis. E é sobre esse desequilíbrio que essa coisa conhecida como pornografia vem causando grandes males na humanidade. Independente da idade, de criança a ancião, homem ou mulher, não importa. Não importa a idade, não importa a condição financeira, não importa a condição intelectual, não importa. É um mal que vem assolando o mundo e vem destruindo famílias, destruindo relacionamentos, traições, todo tipo de desequilíbrio. Por quê? Porque todos anseiam no quê? Naquilo que os olhos veem, numa beleza na qual muito dificilmente se encontrará no seu dia a dia. Que seja uma mulher que alguém possa assistir em uma exposição dessa, né, sexual, certo? Ou um homem, né, com um corpo perfeito. Então, as pessoas são atraídas de forma inconsciente. Por quê? Porque uma mulher, a maioria das mulheres desejam um homem de forma inconsciente, mesmo quando ela não decide de forma clara, ela vem atraída não só pela química que produz o seu corpo, mas também como essa forma inconsciente da perpetuação da espécie. Isso acontece com o ser humano, acontece com os animais, dos quais é escolhido o melhor para estar do seu lado. Então uma mulher, ela vai procurar um homem, basicamente, que seja forte, que seja decidido. Por quê? Porque isso, no inconsciente, diz a ela que ela estará protegida. O homem procurará de forma inconsciente, preste atenção, inconsciente, que é o que atrai de forma espontânea. Aquela mulher que ela tenha os quadris mais largos, que tenha os seios avantajados. Por quê? Porque aquilo ali de forma inconsciente supõe a ele, na forma inconsciente, nessa perpetuação da espécie, que aquela mulher, ela é uma mulher fértil e que terá condições de dar o leite para a futura criança tomar, enfim, por aí vai. Eu estou sendo bem superficial, mas para que entenda de forma geral como funciona isso. Então, os filhos vão à procura disso. Por quê? Porque nem homem e nem mulher sai se deitando com um ou com o outro a toda hora e a todo momento. Então, essa energia que se manifesta, essa energia da criação que está tanto no sagrado masculino representado pelo homem, como no sagrado feminino representado pela mulher, em grandíssima quantidade.
não só para a reprodução, para a perpetuação da espécie, mas também para a geração, a criação de tudo aquilo que os filhos necessitam para a sua vida, que seja ter um próprio negócio, que seja ter uma família abençoada, ter uma grande importância em dinheiro. É grande o leque de opções que essa energia pode ser trabalhada, direcionada e utilizada, e se ser beneficiada. Então, as pessoas têm as suas fantasias, e em cima dessas fantasias, então, eles adentram a essa escuridão, chamada pornografia, certo? Para satisfazer de forma oculta, porque geralmente as pessoas fazem, de certa forma, a assistir esse tipo de coisa, a maior parte das vezes escondido, né? Dos familiares, de companheiros, de companheiras, ou às vezes a coisa está tão desandada que as coisas estão ficando quase a serem feitas assim, a céu aberto, à luz do dia, de forma escancarada, e não é assim que é para acontecer. Então, por que a pornografia ela é tão prejudicial? Por que ela leva um vício tão grande quanto o vício do jogo? Que é maior do que o vício de qualquer outro tipo de droga. Justamente por isso, porque está atrelado a tudo que é proibido. Porque as pessoas que têm contato, e a maioria não admite, mas a maioria tem contato, ou já teve, ou terá. Então tudo que está ligado àquilo ali é a coisa proibida. É a mulher casada que assiste aquilo ali, porque existe ali uma cena, existe uma situação na qual o vizinho vem se deitar com ela, é um professor que se deita com a aluna, entendeu? Então tudo coisas proibidas. Existem coisas completamente descabidas, mães que se deitam com filhos, tios que se deitam com sobrinhas, enfim, a coisa vai se estendendo cada vez mais baixo em padrões vibratórios, até coisas que eu não ouso nem mesmo mencionar aqui, certo? Que são já parte para o quê? Para perversões, porque existem as fantasias nas quais todo mundo tem, certo? E daí a partir disso se adentra ao campo das perversões, na qual mais cedo ou mais tarde, quanto mais a pessoa assiste, quanto mais a pessoa tem contato com essa pornografia, mais se fortalece, se cria uma coisa que é mal entendida, mal compreendida e mal esclarecida para os filhos, que é uma coisa que se chama forma pensamento. Então essa forma pensamento, então ela cria como se fosse um encosto, como se fosse um quiumba, como se fosse um trevoso. Mas essa forma pensamento, ela é construída em cima daqueles desejos pérfidos, de tudo aquilo que é proibido. Então chegará um ponto em que aquela pessoa fatalmente irá colocar em prática aqueles atos proibidos. Aí é onde entra o mal que assola o mundo, porque isso induz as pessoas a traírem as companheiras, os companheiros, certo? A causarem coisas absurdas, abusos em crianças, certo? Abusos em locais públicos, que já passa a ser perversão. Quando entra na perversão, a pessoa está no desequilíbrio total. Até então a pessoa fala, não, eu controlo, isso aqui ninguém sabe, ninguém vai saber. Só que chegará um ponto que aquela pessoa, mais cedo ou mais tarde, dentro da sua fragilidade, dentro da sua ignorância, mas não falo ignorância no sentido literal, de falta de conhecimento de como funciona essa energia, então essa energia entra em desequilíbrio e a pessoa é como a pessoa quando ela está com a mente entorpecida pela bebida, que ele está completamente embriagado. Ele pode ter noção do que está fazendo, mas se extravasa. Tudo aquilo que ele não tem coragem de fazer, se extravasa no ato de uma bebedeira. Então, quando essa energia sobe à cabeça, então acontece esses desequilíbrios, esses abusos e tudo mais. Então, é uma coisa muito prejudicial, certo?
é uma coisa que leva cada vez mais a humanidade para uma escuridão tremenda, e em cima disso, vários campos da vida de cada filho é corrompido. Devido a isso, fora o que a pessoa vai estar conectado mentalmente, energeticamente, com aquelas pessoas que estão cumprindo aquele teatro ali, aquela cena, né? Essa ação ali da pornografia. As pessoas vão estar ligados energeticamente, essas pessoas. Então, se essas pessoas, se é natural para uma dessas pessoas ou essas pessoas que fazem esses atos pornográficos que as pessoas assistem, certo? Essas lascívias, se é natural deles terem dezenas de parceiros, mesmo sendo casado ou tendo um compromisso sério, isso irá influenciar energeticamente cada um que estiver ligado a esses atores, a essas atrizes, certo? A esses tipos de cena. Então, é uma coisa a ser pensada, é uma coisa a ser analisada com muito cuidado, porque é um mal que come pelas beiradas. As pessoas fingem que não está acontecendo, mas a cada vez o cerco está apertando mais. Agora, qual é a maneira de se desvencilhar dessa armadilha? É assim como fazer uma substituição de uma alimentação. É gradativo, mas tem que substituir aquilo por algo equilibrado. Passo a passo. Não existe isso da pessoa falar, não, a partir de agora eu não acesso mais esse tipo de coisa. Isso não vai acontecer. Mas pode manter isso durante um dia, uma semana, um mês, 2. Daqui a pouco recai em cima dos próprios desejos, em cima dessa própria potência energética, e daí vai se desequilibrar de forma completa. Entendeu? Então, é ir substituindo passo a passo. Se vós assiste essa pornografia, certo? 2 horas todos os dias, pois bem, passe a assistir 1h30. E a outra meia hora, comece a fazer uma outra atividade. Um estudo, um trabalho, uma pintura, dança, um esporte, né? É isso que se faz, né? Um esporte. Reze, certo? Peça, clame pela abertura dos seus caminhos. E daí vós vai substituindo, passo a passo, passo a passo. Cada semana vós vai diminuindo, até quando menos perceber, certo? Aí depois de alguns meses, vós não sentirá mais a necessidade de acessar aquilo. Porque veja, quantos males traz. Porque se eu for adentrar mesmo nos detalhes, não terá tempo suficiente. Porque o assunto é muito longo. Existem companheiros que não conseguem se deitar com as companheiras se não acessarem primeiro essas coisas. Porque daí ele fecha os olhos na hora que ele está deitado com a companheira e imagina aquela cena. Imagina aquela coisa proibida. A companheira, a mesma coisa. Então, veja, isso leva a muitos males. Então eu me limito, né, até esse ponto dessa explicação sobre a pornografia. A saída é sempre essa, é a substituição passo a passo e diminuindo. Se assistia 10 vezes, passe a assistir 9. Depois de uma semana, passe a assistir 8. Passe a assistir 7. Daqui a pouco não está assistindo nada. Né? Tem muitas coisas hoje, assim como essa oportunidade, esse tipo de orientação, para que vós possa dedicar o seu tempo, para que algo venha frutificar na sua vida, não destruir e te afundar mais, ou acabar com a sua família, né? Ou com a sua própria energia, porque também quando uma pessoa extravasa demais as energias ligadas a essa pornografia, ele se torna fraco, ele perde o poder magnético, de magnetismo, de atração, mesmo que seja um homem ou que seja uma mulher muito bem apessoada, né? Um homem que seja bonito, uma mulher que seja bonita, ela não conseguirá mais atrair quando for necessário o seu companheiro. Por quê? Porque essas energias estão sendo desperdiçadas e jogadas fora. Então,
fique aí essa breve orientação a respeito dessa situação. Depois, mais para frente, vai se explicando um pouco mais a respeito disso. É isso a respeito dessa questão. Certo. Gratidão, voz, pela explicação. A próxima pergunta diz assim: eu arranco meus próprios cabelos e como? Quero ser livre, me libertar. Me ajude, seu Marabô, que eu consiga me livrar dessa coisa que me perturba. Tira a minha paz. É mais forte que eu. Certo. Agora, filha, vós que fez essa pergunta e quem possa estar assistindo e passe pela mesma situação. O que eu tenho para dizer para vós é assim: tudo que acontece de desequilíbrio na sua vida ou na vida de qualquer pessoa, primeiro, lembre-se que para se manifestar no seu corpo, na sua matéria, isso vem dos planos sutis, ligados à sua experiência aqui, à sua vida. O plano mental, o plano emocional. Então, tudo começa ali. Quando há um desequilíbrio, o que é esse desequilíbrio? Não que a pessoa seja louco, não, certo? Esse desequilíbrio pode ser várias coisas, como traumas, bloqueios, de formas inconscientes, que age e faz com que a pessoa chegue a um ponto de ansiedade, a um ponto de nervosismo, a um ponto de desequilíbrio que ele precisa cumprir como se fosse um autossacrifício. Então, existe esse autossacrifício de diversas maneiras. Existem pessoas que se privam de comer, assim como existem as pessoas que se alimentam em demasia. Existem, igual o caso dessa irmã, dessa moça, né, na qual ela arranca os cabelos e depois come, certo? E veja que isso a incomoda. Ela sabe que é prejudicial para ela, mas isso está no inconsciente, emocional e mental. Então, a melhor saída para isso é buscar uma ajuda que tenha disponível aqui em cima da terra, com os calça branca, os médicos, porque tem médico específico para isso, né? Que lidam com traumas e bloqueios mentais. E não se deixe preocupar com que alguém vá falar, porque muitas das vezes um filho quer procurar uma ajuda a esse nível, né, de médico em cima da terra, e está preocupado se vão chamar ela de louca, né? Esqueça o que os outros estão pensando de vós. O importante é vós encontrar a solução para que vós retorne ao seu próprio equilíbrio. Isso eu tenho para falar para vós. Agora, não tem como eu dizer especificamente do que se trata esse trauma ou esse bloqueio, porque eu teria que estar frente a frente com vós, vós teria que estar na minha presença, ou então eu teria que ter informações o suficientes suas, né, para que eu pudesse fazer uma investigação a respeito para saber. Entendeu? Então, de qualquer forma, aquilo que eu posso passar para vós é assim. Depois, tem o nome dessa filha aí? Tem só o primeiro nome. Pois é. Então, vós faz o seguinte: para lhe ajudar a ter a força para que vós possa superar essa saída, essa tomada de iniciativa, vós, à noite, certo? À noite, no horário da noite, o que vós faz? Vós primeiro leva o seu pensamento ao Divino Criador, a Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo pode, certo? Peça permissão a Ele, em nome do poder dEle, certo? Em nome do seu anjo de guarda, em nome da lei maior e da justiça divina, certo? De toda a sua ancestralidade, de toda a sua espiritualidade, para que vós receba o suporte, para que vós seja encaminhada na melhor solução para isso que lhe aflige. Certo, filha? Então é isso que eu posso dizer a vós. De antemão, é isso. É tomar essa iniciativa. Porque
Nenhum filho nasce para ser desequilibrado, não importa no que seja. Então tudo tem uma solução, tudo tem um jeito. Basta dar abertura e fazer a sua parte. A sua parte é isso, é tomar a iniciativa, é ser mais forte do que isso que lhe incomoda, que lhe aflige. Mas para isso é necessário estar ligado às forças espirituais superiores para que vós receba esse suporte, esse a mais. Porque lembre-se que a especialidade do Divino Criador é tudo aquilo que cada filho identifica nessa vida como impossível. É isso. Certo. Gratidão, voz. Tem mais uma pergunta. Diz assim. Uma pergunta. Não sou da religião, mas caso eu necessite de uma ajuda em uma situação urgente, de que forma eu posso chamar, pedir ajuda? Muito bem. Uma boa pergunta. Agora, quem fez essa pergunta, com certeza é a pergunta de muitas pessoas. Até mesmo daqueles que são da própria religião, que muitas vezes não sabem as decisões a tomar em horas de dificuldade, em horas de perigo. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo sempre é a fé. Não importa a religião que vós frequente ou se vós não frequenta religião nenhuma. Não se iluda que a religião é que irá te salvar. O que irá te salvar de qualquer coisa é a sua fé. Certo? Não importa se o Deus que vós acredite se chame Deus, não importa se o Deus que vós acredite chame Olorum, não importa se chame Oxalá, não importa se esse Deus, porque na verdade ninguém sabe o nome do Divino Criador. Então muitas culturas chamam ele de várias maneiras, Brahman e por aí vai. Então a primeira coisa é ter essa fé. Quando vós tem essa fé, essa certeza, direcione o seu pensamento naquela hora. Pode estar caindo o teto. Direcione os seus pensamentos, toda a sua força, toda essa energia. Se vós está com muito medo, direcione. Acolha todo aquele medo e direcione aquele medo. Aquela força, porque é uma energia. Em vez de vós alimentar aquilo para te destruir, para te paralisar, direcione aquela energia. As forças do Divino Criador, que elas serão consumidas. Certo? E daí, direcione. Vou dar um exemplo. Vós utilize das suas palavras, do seu jeito, daquela maneira que lhe toque o coração, a sua alma. Meu amado Divino Criador, em nome da lei maior e da justiça divina. Nunca esqueça isso. Vós pode esquecer qualquer coisa em cima dessa terra, mas nunca esqueça Deus Todo-Poderoso, a sua lei maior e a sua justiça divina. Deus Todo-Poderoso, que é o Divino Criador, a sua lei maior e a sua justiça divina. Deus Todo-Poderoso, a sua lei maior e a sua justiça divina. Para que me valha nessa hora, através da minha família espiritual, através do meu anjo de guarda, através dos meus guardiões, através dos santos da minha devoção, para que eles tenham a autorização para me livrar, ou para me dar uma solução, para me clarear os caminhos, para me abrir, me livrar de qualquer coisa que esteja acontecendo ou que esteja para acontecer, e que está fora do meu alcance. Certo? Se vós quiser acender uma vela branca, pode acender uma vela branca, porque é algo a mais. Quer colocar um copo com água, que a água, onde existe água, existe a vida. Onde não existe água, não existe vida. Pode colocar um copo com água. Já é o suficiente. Não tenho a vela e não tenho o copo com água. É suficiente a sua intenção, a sua ação, o seu ato de fé. Claro que existem situações que, devido à fragilidade e a pessoa não saber os caminhos, ou então estar com a fé fragilizada demais, debilitada demais, então requer outros procedimentos, mas esse é sempre o procedimento principal, porque tanto que seja Exu,
que seja caboclo, que seja preto velho, que seja o São Benedito, que seja o Santo Expedito, que seja o São Jorge, que seja o Ogum, não importa quem seja, mesmo eles, para agir, nós, para que possamos fazer um trabalho, para fazer uma libertação, para fazer a quebra de uma magia, de uma maldição, qualquer coisa, precisamos do suporte que vem do alto. Se não tiver, nem aqui podemos manifestar. Então, eu acho que é o suficiente para que a filha entenda. Certo, gratidão, voz. A próxima pergunta diz assim: que recado? Amei ouvir as vossas palavras. Primeira vez por aqui. Desculpe minha ignorância, mas poderia explicar um pouco mais como exatamente pôr no papel? Fiquei um pouco confusa. Agradeço pelos seus ensinamentos. Pôr no papel o quê? Os ensinamentos do vídeo passado sobre a energia do dinheiro. Ah, sim, do dinheiro. Agora, isso é simples, filha. Pôr no papel é vós poder fazer uma programação. Vou dar um exemplo. Se vós necessita, se vós tem como objetivo uma casa, então o que vós faz? Então, vós tem que tomar as atitudes para isso. Primeiro é manifestar, tirar do plano mental, que é as ideias, que é as suas intenções, e colocar no papel, que é o primeiro ato de manifestação na matéria, na vida. É colocar no papel, é fazer o projeto daquilo que vós almeja. Vou continuar no exemplo da casa. Então, vós vai colocar a casa que vós quer. Quantos cômodos é essa casa? Aonde é essa casa? Quais as cores da parede? Quais são as mobílias que vós quer dentro? Certo? Tudo isso, quanto mais detalhado tiver, porque na sua mente, quando vós fecha os olhos e vós almejam uma casa, vós tem, aparece na sua tela mental, na sua mente, uma imagem daquilo que lhe agrada. Então tudo isso vós colocará no papel. Além disso, vós determinará uma data para que aquilo aconteça. Certo? Para daqui 1 ano, para daqui 6 meses, tudo depende do quê? Da sua fé e de vós colocar isso em prática todos os dias, visualizando e crendo que aquilo já está concedido. Certo? É isso, é crer e agradecer porque aquilo já está concedido, está simplesmente se manifestando para que aquilo se materialize no plano material. Certo? Então, colocar não só o mês, o dia, a hora que vai estar entrando dentro dessa casa, por exemplo. Certo? Então, é sobre isso. Colocar no papel é sobre isso. E vós pode fazer uma relação das coisas importantes na sua vida. Que seja constituir uma família, que seja conceber um filho, que seja uma soma em dinheiro para que vós possa honrar uns compromissos, pagar contas. Pode ser feito tudo, desde que seja uma coisa justa. Certo? Não vá querer colocar no papel, né? Não estou falando que seja o seu caso. Estou falando de uma forma para que fique claro. Nunca coloque no papel algo que seja ilícito. Certo? Que seja coisas de desequilíbrio. Como querer, se é uma mulher, ela querer, né, determinar que o homem casado abandone a família para ficar com ela em tal tempo. Ou vice-versa, o homem que deseja a mulher tal que é casada ou comprometida. Não, isso não. Se fizer isso daí, não vai ter mais nunca, certo? A não ser que for atrás aí desses charlatões aí, ou desses alguns feiticeiros que faz esse tipo de amarração, certo? E todo sortilégio de trabalho de baixa vibração para fazer amarrar a vida dos outros, certo? Que isso daí é uma outra história, certo? E isso não faz parte da Umbanda, não faz parte dos Exus, não faz parte dos caboclos, certo? Não faz parte de entidade nenhuma que seja de lei maior. Entidades de lei não fazem isso. Vou continuar batendo na tecla, certo? Incomode a quem incomodar. Certo? Então a coisa é essa. Gratidão, voz. Tem mais um comentário. Diz assim:
Salve a banda Saravá e Xumarabô. Gratidão Saravá. por compartilhar sua sabedoria conosco. Pode fazer um vídeo sobre o vício em maconha? Há alguma força que te mantém no vício? Se sim, como retirar da vida da pessoa? E qual a melhor maneira para acabar de vez com o vício? Agora, isso daí, o que é isso aí? Isso é uma droga, né? Sim, maconha é droga. O que é essa? É uma planta, não é? Planta. Pois é, veja, é uma coisa natural que foi deturpada para coisas desequilibradas. Eu me lembro muito bem que em tempos passados se era vendido até xaropes, garrafadas com essa erva aí, certo? Em tempos passados eram vendidos naquilo hoje que os filhos compram remédio, que antigamente era chamado aí, como é que era? Drogarias. Era chamado disso no passado, certo? Os raizeiros também faziam garrafadas para várias situações, para doenças respiratórias e pulmonares, certo? Para as pessoas que não se sentiam fome. Aí então, ou seja, isso foi pegado uma coisa natural, certo? E foi deturpada, foi utilizada para más coisas, entendeu? Então, lembre-se que todo e qualquer vício é uma dependência, certo? Mas entenda que a dependência não é em si por aquilo que se está consumindo. Parece uma contradição, mas não é. A dependência é psicológica, é emocional, é mental, é energética, certo? Como assim, seu Marabô? É simples. Vou dar um exemplo simples, que acontece a toda hora e a todo momento, todos os dias. Um homem que ele não tem coragem de chegar em uma mulher, por exemplo, em uma festa, em um baile, ou mesmo na rua, que ele tem interesse por essa mulher. Por que vós acham que a maioria dos homens bebem ou usa essas porqueiras dessa forma? Por isso. Porque eles não têm coragem de fazer de forma lúcida, sã, equilibrada, aquilo que ele faz, porque ele está sobre o efeito dessas substâncias, que seja a bebida, né, ou que seja qualquer tipo de droga dessa daí. Certo? Então, aquilo proporcionará no seu corpo euforia. Então, e ele utiliza daquilo, porque se ele chega de uma maneira nessa mulher e a mulher não concorda e critica ele, que ele foi longe demais, ou que ele falou besteira demais, ele fala, não, mas esse não sou eu, é porque eu bebi, é porque eu fumei, é porque eu usei tal coisa, é porque eu estava sob efeito de tal coisa. E ainda usa isso como desculpa, certo? Porque veja, as pessoas falam e alegam e cansam de bater na tecla que eles são movidos por isso. Mas pegue qualquer nota aí de dinheiro maior que tem aí em cima da terra, dá na mão dele, fala aí, rasga aí, já que vós está fora de si, rasga aí, vai ver se ele vai rasgar. Rasga porcaria nenhuma, ele vai usar, vai pegar aquele dinheiro e vai comprar mais porcaria, entendeu? Então, é só isso que eu dei foi um exemplo, não estou dizendo que seja o caso de quem fez a pergunta, certo? Porque existem várias situações, assim como existe a situação que a pessoa se encontra em uma depressão, ele é aquela pessoa que ele é uma pessoa introvertida, ele não é comunicativo, ele não se encontra no ágio de estar no meio de um monte de pessoas conversando e falando todo tipo de bobagem. Ele é uma pessoa reservada, então ele começa a ser visto como uma pessoa diferente, um peixe fora d'água, então ele começa a ser excluído por esses supostos amigos, esses supostos colegas, por essa suposta sociedade. Então ele entra para dentro ele se recolhe, ele se fecha, vai se fechando cada vez mais. Então, às vezes, daí se utiliza dessas substâncias para ter um momento
de paz, porque na hora que ele está com a mente entorpecida, ele esquece dos problemas. Ele consegue chegar e falar para aqueles que tiram sarro dele tudo o que ele quer falar, entendeu? Movido por essa euforia dessa substância. Então, geralmente é isso que acontece. As pessoas sempre atrelam tudo que seja desequilíbrio a Satanás. Isso está atrelado? Está atrelado de uma certa forma, certo? Por quê? Porque qual o trabalho das forças satânicas? O trabalho das forças satânicas é assim: eles não lhe obrigam a fazer nada. Quando eles encontram o filho em uma situação fragilizada, não importa qual seja, não pense que isso acontece só com uma pessoa jovem, não acontece, boa parte com pessoas que já têm uma certa idade, já têm uma certa experiência de vida, já têm até uma certa estrutura familiar formada, certo? Porém, cada pessoa em várias etapas da vida se encontra fragilizada de alguma maneira. Um ente querido que faleceu, ou a perda de bens, né? Uma separação, uma traição, tem tantas situações. Então, nesse momento, é que as forças satânicas chegam e oferecem como um cardápio. Utilizam de seres que já estão, pessoas, seres humanos, que estão muito profundos nas trevas da ignorância, né? Envolvido em todo tipo de coisas ilícitas, certo? Então, essas pessoas são facilmente manipuladas por essas forças satânicas, certo? De forma energética e também de forma de induzir a pessoa a fazer isso. Então, essas pessoas que vivem nesse mundo de crime, então, de oferecer. Então, surge na vida da pessoa esse cardápio. Ó, tem uma coisa que vai fazer vós espairecer a mente. Ou não é assim? Quando acontece alguma coisa na vida dos filhos, não tem sempre aparece alguém para falar: vamos sair, vós precisa sair e se divertir, vamos por uma festa. Não é isso? Chega lá na festa, olha, beba aí um pouco, vós precisa relaxar. Não é assim? Isso é um erro? A pessoa beber uma bebida? Não, não é um erro. Porém, não convém levar ou oferecer ou a pessoa aceitar beber uma bebida estando fragilizado, porque ele vai querer afogar as mágoas naquela situação. Do jeito que acontece com a bebida, vai acontecer também com essas substâncias. Certo? Aí a pessoa entra num poço, num buraco, e vai se afundar cada vez mais. Porque a tristeza não vai passar com um dia da perda de um ente querido, da perda de um filho doente, de uma situação, né, da perda de um grande negócio, enfim. Então, aquilo demorará um tempo, e durante todo esse tempo a pessoa estará fazendo uso, até que aquilo se torne um hábito. Aí a pessoa está lascado. Está lascado por quê? Porque ele vai estar à mercê das forças satânicas, sim, daí na vida dele. Mas não é que existe necessariamente um demônio que faz com que a pessoa fume. Veja, nenhuma entidade espiritual, certo? Ele pode obrigar alguém a fazer alguma coisa à força. Certo? Ele não pode obrigar, forçar. Né? Por exemplo, chega um espírito, né, um ser trevoso, né, e faz ali alguma coisa e a pessoa vai e executa aquilo. Não, isso é uma fantasia. Existe sim um trabalho que essas forças obscuras fazem do quê? De ir colocando no caminho dos filhos tudo aquilo que não presta. Todo tipo de experiência que só vai fazendo com que os filhos se afundem mais, se aprisionem, estejam mais amarrados, acorrentados a essas situações. Esse é o trabalho do mal. Não está escrito nas escrituras que o inimigo, ele é o quê? É como um leão. Ele gira em torno, rugindo. Por que ele gira em torno e ele não ataca? Ele só vai atacar quando o filho está fragilizado. Aí ele aproveita da situação. Porque todas essas forças,
são forças covardes, certo? São forças covardes, que se aproveita da fragilidade de cada filho para induzir, sim, de colocar no caminho pessoas, substâncias, né, que seja bebida ou esse tipo de droga, certo? Ou todo tipo de situação, como a pornografia que eu falei até então, né, anteriormente, na vida dos filhos, para que quanto mais desequilíbrio o filho tiver, mais à mercê, mais aberto, mais abertura ele vai dando na própria vida para que isso adentre a própria vida, o próprio ser, a própria alma, o próprio espírito, o próprio templo, porque o templo de Deus está dentro de cada um. Então, tem que se estar atento àquilo que se permite entrar dentro, mesmo que seja uma ofensa. Se a pessoa chega e te chama de vagabundo, né, de charlatão, muito bem. Aí vós para e pensa, eu sou vagabundo? Eu sou charlatão? Né? Porque para quem faz o exame de consciência, ele vai saber se é verdade ou não. Ah, não é verdade. Então, isso não tem problema, porque toda ofensa é como veneno. Só faz efeito quando você permite que entre dentro, quando você engole, quando você toma, permite aquilo adentre vós, certo? Então, façam atenção para isso. Agora, o caminho para se libertar de toda e qualquer má influência é sempre ir fazendo gradativamente, a libertação por si próprio. É optar, porque cada pessoa, ele tem algo que ele goste de fazer, certo? Mas procure algo que vós goste de fazer, mas algo produtivo para a sua vida, algo que venha agregar a sua vida, né? Que seja um curso, que seja um trabalho, né? Como eu falei, uma pintura, enfim, né? São tantas as oportunidades. Então, em vez de vós estar utilizando aquilo, né, diminua. Se vós faz consumo dessa coisa aí 3, 4 vezes no dia, passe a fazer só 3, certo? Depois passe a fazer só 2. E, como eu disse anteriormente, para aquela filha dos cabelos, eu digo para também essa pessoa, ou essas pessoas que se encontram no caso. Existem locais que trabalham justamente com esse tipo de situação. Então, ir a esses locais, sem preconceito, ir, porque se vós quer se libertar, se vós almeja estar liberto, sair dessa dependência, dessas amarras, dessas correntes, vós tem que se permitir. Não se preocupe com o que os outros falam, permita-se ser ajudado, né? Existem até em muitas cidades, certo? Em muitos locais dos quais também eu trabalho, instituições, por exemplo, que existem a linha de Zé Pilintra, certo? Linha de malandros, que tem como especialidade, porque uma vez, quando eram vivos, viveram na boemia, viveram em meio a esses vícios, então algumas dessas entidades têm como especialidade também fazer esse tipo de libertação. Existem grandes centros, grandes locais, certo, que fazem esse tipo de trabalho, certo? Para todos, independente da religião que a pessoa exerce, porque ninguém está pedindo. A Umbanda não pede para que ninguém se torne um bandista. A Umbanda foi criada para trazer luz ao mundo, trazer orientação. É a manifestação dos espíritos para a prática da caridade. Certo? Então, não tem que ser um bandista para receber uma ajuda espiritual de uma entidade. Se for a vontade de cada um. Cada um é livre para fazer o que quer. Ninguém é obrigado a nada. E se for obrigado, duvide. Certo? Duvide, porque ninguém é obrigado a nada. O Todo-Poderoso não obriga ninguém a fazer nada. Não é assim que eu sempre digo? Para muitos filhos aqui, no terreiro? Pois é. E assim é. Então é isso. Certo. Gratidão, voz. Essas foram todas as perguntas. Certo. Agora eu vou, para concluir, tem ainda um tempo aí?
Sim, voz, ainda tem tempo. Pois é. Para concluir, eu digo o seguinte, repito, já foi dito lá atrás pelo Tranca-Ruas, que é quem deu início a esse trabalho, eu digo e repito, certo? Todas as entidades que aqui estão manifestando e estão direcionando essas orientações é para oportunizar, é para dar oportunidade àqueles filhos que não têm condições de frequentar um terreiro por vários motivos, porque às vezes tem a família de uma religião e a religião não permite que ele vá. Ele não conhece, ele não sabe como adentrar a um templo de Umbanda. Às vezes ele não tem tempo, às vezes ele não tem condições, às vezes ele tem medo. Então é principalmente para essas pessoas, para que elas tenham a oportunidade de saber o que acontece, o que permeia. Se eu adentrar um local, o que eu tenho que identificar para que eu esteja em segurança? Porque lembre-se, todo local onde vós entrar e colocar os seus pés e expor os seus problemas, vós está entregando as suas vidas na mão dessas pessoas. Então, é para isso essa oportunidade, certo? Agora, as pessoas são livres para dizer o que quiser. Pode dizer que eu não sou marabô, que o Tranca-Ruas não é Tranca-Ruas, certo? Mas aqui a casa é aberta. Quem quiser vir conhecer e conversar, fazer um tete-a-tete com o marabô, então que venha fazer. A casa é aberta para tudo e para todos. Não importa quem seja. Pode ser pai de santo, pode ser médium, certo? E venha com tranquilidade, porque aqui ninguém é humilhado nem ofendido, certo? Mas tenham respeito, certo? Tenham respeito, porque tudo que é passado aqui é para esclarecer. Não está sendo mencionado locais, não está sendo mencionado pessoas e não estamos adentrando a casa de ninguém, certo? Agora, uma coisa é